Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papo Profundo. E hoje a gente vai falar sobre a energia feminina e a energia masculina. Energias aí muito importantes quando a gente fala de polaridade, que estão em tudo que existe e estão em todos nós, homens ou mulheres. Então, se você é mulher, você tem energia feminina e energia masculina, e se você é homem, você também tem energia masculina e a energia feminina. O que acontece? Se você ainda não viu o podcast anterior, que eu falei um pouquinho sobre o yin yang, sobre luz e sombra, eu vou repetir aqui um conceito importante, mas vá lá ouvir também o conteúdo para estar a par de tudo isso, que é o fato de que no yin yang nós sempre vamos ter a predominância de uma das energias. Então não existe aquele yin yang equilibrado, estanque, né, 100% ali numa visão de equilíbrio, onde tem 50% de yin e 50% de yang. Na verdade, sempre nós teremos uma energia sobrepondo a outra, mesmo elas estando ali interconectadas, nem que seja 0,5%, 1%, né, a nível aí quantitativo, mas teremos sim alguma energia predominante. Então, diante disso, é importante que a gente saiba que dentro dessa visão onde todos nós temos a nossa energia feminina e masculina dentro de nós, sim, teremos uma delas mais predominante e por conta disso, pode acontecer naturalmente de a gente ter momentos onde a gente está muito mais numa polaridade, ou até mesmo fases da vida onde nós estamos muito mais numa polaridade do que a outra. É um assunto bastante profundo e bastante complexo, mas que hoje eu vou trazer uma introdução e claro que na medida que nós tenhamos mais espaço aí para falarmos outros pontos importantes, nós vamos ir trazendo com o tempo, mas hoje a gente já vai ter um conhecimento bem aprofundado para entrarmos nessa realidade das profundezas do feminino e do masculino. Então, vamos começar falando de feminino, vamos começar falando dessa energia da criação, dessa energia de receber aquilo que é nosso. O feminino podemos trazer aí, né, como a energia do útero, a energia da criação, a energia que recebe, fazendo aí uma alusão, né, ao óvulo e ao espermatozoide, temos lá o óvulo maravilhoso esperando o espermatozoide chegar para ser fecundado. E a energia feminina é essa, é a energia que recebe, é uma energia que ela magnetiza, ou seja, ela traz aquilo que é dela para ela. Por quê? Porque é uma energia que segue o flow, ela segue o fluxo das coisas. Então, vamos dizer ali, né, o flow de surfar uma onda vai trazer essa conexão com a energia feminina, onde eu vou confiar naquilo que a natureza me apresenta e eu vou me entregar para este flow, para esse fluxo natural, para receber aquilo que é meu, para estar ali na hora certa, no lugar certo. Essa é uma energia muito feminina. É uma energia de fluidez, de movimento, é uma energia do corpo, é uma energia ali da dança, né? Que faz com que a fluidez do movimento, a fluidez do corpo seja acessada. E é uma energia também de comunidade, é uma energia de olhar para o todo, de saber ativar, né, aquilo que é bom em cada uma das pessoas e também trazer para a superfície aquilo que não é tão bom assim, porque o feminino, ele não é só luz, ele é feito de luz e sombra, né? E aí acho que é um ponto que mais para frente eu posso trazer aqui para vocês mais aprofundado, né? Como são essas energias de luz e sombra do feminino, mas analisando agora o feminino, tendo esse papo profundo sobre o feminino, já pode ter essa conexão com esse lugar de luz, que é aquele lugar mais amoroso de trazer o que é bom das pessoas, de fazer emergir aquilo que é bom, mas também o lugar mais dark aí do feminino, que também é de trazer aquilo que não é tão bom assim para a superfície, porque o feminino ele vai revelar tudo que está escondido também. E aí, às vezes a coisa não fica tão fácil assim, né? Porque o feminino, ele vai sim exigir
o melhor, ele vai sim pedir com que as pessoas estejam no seu lugar de maior potência. E isso pode acontecer de uma forma mais suave, mais sutil, mas também pode acontecer de uma forma mais brusca, mais obscura, dependendo de como que esse feminino vai se manifestar. Então não vamos nos enganar achando que o feminino é só uma energia de amor e de luz. Ele também é uma energia de amor através da sombra, porque existe muito amor na sombra. A diferença é que na luz esse amor ele é trazido com mais benevolência, com mais amorosidade, no sentido de cuidado e leveza. E quando a gente fala de sombra, a gente fala de um amor mais voraz, né? Um amor ali mais carnal, mais terreno. E aí isso muitas vezes vai trazer coisas profundas e intensas que nem todo mundo está disposto, às vezes, a olhar. Então, a energia do feminino é essa. Por isso que muitas vezes tá ali, né, aquela necessidade de se conectar com o feminino, e aí a gente se ilude achando que aquele feminino ele só vai trazer aquelas coisas gostosas e delicadas, mas muitas vezes ele também vai trazer à tona aquilo que está escondido e que vocês não querem ver. Então, cuidado ao pedir e acessar o seu feminino. Temos que estar preparadas para a verdade, porque o feminino vai trazer sim a verdade e nada mais do que ela. E aí nós temos a energia masculina, que é uma energia da estrutura. A energia masculina, que é a energia que é o contrário do receber, é a energia da doação. Então, de novo, vamos lá para o óvulo e para o espermatozoide e vemos que a energia do masculino é a energia que vai atrás, é a energia que briga pelo que quer, é a energia que constrói, é a energia que pega os desejos do feminino e faz virar matéria, faz virar realidade, faz virar ação aquilo que era no início, né, uma intenção ou uma intuição vinda do feminino. O masculino também é uma energia de mais lógica, de mais estrutura, né, de mais presença num lugar de não vou dizer não movimento, mas sim num lugar de mais fixa, né? Então, se eu tenho uma presença fixa, eu não sou uma pessoa que estou sempre me movendo de lá para cá. Pode ver que a mulher que fica andando pela casa, né? Geralmente, quando a mulher que tem, né, a sua energia feminina mais presente, ela vai estar ali em movimento, querendo fazer mil coisas. E o homem, quando tem essa energia masculina, né, mais predominante, ele vai estar mais ali querendo estar presente, querendo estar fixo. E quando eu falo de presença dentro da energia masculina, é realmente a presença. O homem dentro dessa característica, né, quando eu falo homem e mulher, é mais para ajudar a exemplificar, tá? Mas não quer dizer que necessariamente seja um homem que tem energia masculina assim, mas só pra gente exemplificar aqui. Um homem que tem essa energia masculina mais evidente é um homem que tem presença. O que quer dizer isso? Até a gente fala isso, né? Acho que tem essa brincadeira. Ai, aquele homem é super presença. Por que que a gente fala isso? Porque é um homem que ele entra numa sala, ou ele conversa com você, ou ele faz qualquer coisa que ele faça com total atenção e presença no momento. Ele está ali de forma fixa. E isso é algo que a gente pode perceber que a gente não vê tanto nas mulheres, porque é uma energia de mais movimento, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, de estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa energia de fluidez, de estar aqui, lá, colar da mulher, ela não é o mesmo lugar que o homem se vê. Então, por isso que muitas vezes o homem ou a energia masculina, né, ela pede pra gente fazer uma coisa de cada vez, para que eu tenha presença em cada coisa que eu estiver fazendo. Então, é uma energia que nos chama muito isso, que nos pede muito e que nos oferece também, né, esse estado de presença.
E por que que é tão importante a gente estar olhando para essas energias e falando de uma e de outra, né, batendo uma com outra? Porque são energias que se complementam, assim como a luz e a sombra, assim como o yin e yang. Então são energias que elas isoladamente elas não existem. Elas precisam uma da outra para estarem existindo, né, para estarem em constante movimentação, como a própria luz e sombra, como o próprio yin e yang. Então, não tem como, né, você estar sempre nesse lugar de presença, sempre nesse lugar de forma fixa. Pode ser que em algum momento você tenha que, na sua vida, trazer mais movimento, estar atento a várias coisas ao mesmo tempo, e aí você vai estar ativando a sua energia feminina para poder fazer isso. Assim como se uma mulher, por exemplo, que tem uma energia feminina mais forte, precisa focar no seu negócio, precisa estar ali gravando os seus, os seus vídeos, né? Fazendo os seus movimentos, ela vai precisar se organizar para isso, ela vai precisar estar no momento presente fazendo aquilo, e naturalmente ela vai precisar usar a energia masculina dela para se colocar nessa situação. E é por isso que muitas vezes as mulheres acabam se vendo aí num estado de muita energia masculina, porque elas estão constantemente precisando, né, acessar esse lugar de trabalhar, de focar, de fazer as coisas uma de cada vez, porque são muitas coisas para fazer, e aí acabam indo muito para essa polaridade masculina e deixando de lado essa fluidez, né, essa confiança em deixar as coisas acontecerem naturalmente que o feminino naturalmente tem, tá? E aí, outras coisas do masculino, essa questão da mente, né? A conexão bastante do mental, bastante da lógica que eu tinha comentado antes. E é uma energia também que traz uma visão mais individual das coisas. Então, como a feminina traz uma visão mais do coletivo, da comunidade, o masculino ele vai trazer uma energia mais da individualidade. E é por isso que os dois sempre vão se complementar, porque a gente não pode viver uma vida pensando só na comunidade e a gente também não pode viver uma vida só pensando na individualidade. Então vocês podem perceber como que o conceito e a conexão, o conhecimento dessas energias faz com que a gente consiga identificar não somente muitas coisas que a gente pode olhar para nós para evoluir, para ter uma visão de como que tá acontecendo esses movimentos dentro de nós mesmos, mas também a nível de relações, a nível de comunidade, como que eu estou me relacionando com as pessoas que estão à minha volta, como eu estou me relacionando com o mundo de forma geral, porque tudo isso é um reflexo do que eu tenho por dentro. Então, se cada um de nós começarmos, né, a evoluir dentro desse olhar de conhecimentos das suas polaridades, a gente vai conseguir chegar num estado de autoconhecimento, num estado de consciência daquilo que a gente é e daquilo que a gente escolhe ser, completamente diferente do que a gente olhando para pontos isolados da nossa essência, da nossa verdade. É um caminho muito, muito, muito fortalecedor, esse caminho da visão das polaridades, porque elas estão dentro de nós e fazem com que a gente se torne quem a gente é. E quando eu falo isso, de fazer com que a gente se torne quem a gente é é justamente o poder também da mudança, porque você pode estar hoje numa situação onde você não está confortável com quem você é, ou onde existe alguma coisa que você gostaria de mudar e você talvez não saiba exatamente o que que é. E é bem provável que isso esteja envolvendo essa visão das polaridades do feminino e do masculino, porque existe um desequilíbrio muito grande de forma geral na sociedade hoje por conta de nós estarmos numa realidade totalmente patriarcal, onde as mulheres resolveram levantar bandeiras para, claro, terem o seu espaço na sociedade, o que é muito importante, o que é muito relevante, o que sem isso nós não estaríamos aqui hoje falando e tendo o nosso espaço, mas que diante disso, por conta dessa revolta que foi necessário, a gente acabou indo para uma polaridade muito oposta, muito diferente, onde nós exigimos uma igualdade com os homens, e
esse lugar, ele nunca vai existir, porque a mulher como, né, feminina, ela vai ter uma energia mais feminina na sua concepção. Não que não tenham mulheres com uma concepção maior de energia masculina, mas a grande maioria vai ter uma energia mais feminina. E isso faz com que naturalmente, fisiologicamente, energeticamente, as mulheres sejam diferentes dos homens. E quando as mulheres acabam se colocando numa posição onde elas são iguais em todos os níveis, uma coisa é a igualdade de direitos e outra coisa é a igualdade de essência, de ser, de expressão no mundo. Então a gente acabou confundindo as coisas, misturando tudo e fazendo com que essa energia feminina tão importante, tão necessária para que a gente possa confiar em nós mesmas, confiar no flow da vida, fosse apagada, não só das mulheres, esse é o ponto, mas da sociedade em geral. Então, quando a gente tá falando de trazer de volta a energia feminina, de buscar um equilíbrio, não é a gente apagar a energia masculina de forma nenhuma, porque a energia masculina é extremamente necessária e é uma energia que faz com que as coisas aconteçam e faz com que a gente tenha o poder de escolha, de ação, de movimento, de foco, de direcionamento em direção, né, ao nosso propósito. Tá tudo certo com a energia masculina. A questão é como a gente expressa essas energias. E muitas vezes um excesso, né? Uma expressão exacerbada da energia masculina, ela pode levar para uma toxicidade muito grande, assim como um excesso de energia feminina também vai levar a uma toxicidade muito grande. Então, essa demonização da energia masculina, do masculino e do homem, ela é totalmente prejudicial à nossa evolução, tanto como indivíduos como quanto sociedade, tá? Então, o objetivo de trazer a questão, né, o tema das polaridades e energia feminina e masculina juntas aqui é porque é extremamente importante que a gente entenda que a energia masculina não só está dentro de nós, como ela existe de forma também muito saudável e não somente de forma tóxica, né? Como muitas vezes a gente acha que é, e muitas vezes a gente aponta o dedo também para os homens como se eles fossem os culpados por isso. E na verdade, todos nós, né, todos os seres humanos têm responsabilidade por isso, tanto homens quanto mulheres. E nós precisamos sair desta briga do sexo para começarmos a evoluir juntos e não separadamente, tá bom? Então, como que a gente pode usar aí o melhor dessas energias na nossa vida? Bom, tem vários aspectos que a gente pode olhar para isso, mas principalmente é a gente conseguir entender elas como a gente está fazendo agora, né? A nível mais, digamos, lógico, racional, bem a nível, né, de energia masculina, mas além disso, é importante que a gente sinta essas energias dentro de nós. E aí o sentir é um convite da energia feminina para cada um de nós, independentemente de você ser homem ou mulher. A partir desses conceitos, a partir desse conhecimento, a partir dessa estrutura mais lógica e mental que eu tô trazendo para vocês, mesmo, né, tendo aí vários inputs mais de maior intuição, né, que já traz naturalmente energia feminina, é importante que vocês deem o espaço para que vocês sintam essas energias em vocês. Então, como que eu sinto essa energia? Como que eu sinto o flow? Como que é para mim me entregar para aquilo que o universo tem para me dar? Como que é para mim simplesmente receber o que é meu? Será que eu consigo relaxar nesse lugar? Ou será que eu me coloco numa postura, numa posição de dúvida ou de medo? Ou será que eu não confio que eu vou receber aquilo que eu mereço ou aquilo que eu desejo? Então, esses são exercícios e questionamentos que a gente pode se fazer ao redor dessa energia feminina mais equilibrada. E se existe algum desequilíbrio, a energia feminina, ela pode ser justamente o excesso disso. Então, se eu tô muito entregue, aí eu perco o movimento. Se eu tô muito deixando o flow acontecer e eu não tomo iniciativa, eu acabo perdendo esse lugar do masculino. E aí, se eu não tenho isso, eu me torno uma pessoa
desconfiada, né? Uma pessoa mais amarga, uma pessoa muitas vezes mais manipulativa, né? Que fico querendo controlar tudo ao meu redor, querendo manipular tudo ao meu redor, porque eu não confio que o flow vai acontecer. Então é muito bonito como uma energia dá base para outra. Quando o masculino me dá estrutura e me dá essa base, eu tenho a confiança necessária para deixar o flow natural da vida acontecer e estar aí surfando a minha onda do feminino, que é um lugar mais leve e sutil, que muitas mulheres vão se sentir mais confortáveis estando nessa posição. E o contrário também, a parte dos homens, né, do masculino. Muitas vezes o masculino ou o homem que tem essa energia masculina mais predominante, ele pode estar se vendo aí num excesso dessa energia masculina. E aí esse excesso pode trazer muita rigidez, muita arrogância, muita preocupação, né, um lugar ali de extrema individualidade, egoísmo, esse lugar de até da raiva, né, dessa coisa de vou passar por cima de todo mundo. Então, essa é a energia masculina tóxica que a gente vê hoje, quando a gente fala, né, de um mundo mais patriarcal, mas que ela pode ser equilibrada na medida que a gente traz mais o feminino para o masculino. Traz esse lugar do flow. Então, ok, eu tenho uma energia masculina, eu trago essa postura de estrutura, de confiança, de materialização das coisas, mas eu sei também a hora de deixar as coisas fluírem, eu sei também a hora de confiar no que o universo vai me trazer. Né? Então é esse equilíbrio do dar, do receber, do agir e do esperar, da intuição e da ação que andam muito juntas aí com essas polaridades, essa brincadeira aí que a gente tem para fazer o resto da vida dentro aí das energias do feminino e do masculino. Então, se você hoje está sentindo que você tem mais ou menos de alguma dessas energias, é super importante você trabalhar aquilo que está tanto em falta quanto em excesso. Só que como elas trabalham juntas e como elas são interconectadas, no momento que você se dá um pouquinho mais daquilo que tá faltando aí, você vai naturalmente equilibrar a energia da polaridade oposta, né? Então, se tá muito aí no masculino, traz um pouquinho de fluidez do feminino, e se tá muito aí no feminino, traz aí um pouquinho de ação, um pouquinho de direcionamento do masculino, que com certeza vai fazer toda a diferença e que é uma dança eterna que todos nós estamos aqui dançando, tá bem? Espero que tenham gostado e sigam aí o podcast, deem o seu review para que ele tenha uma classificação cada vez melhor e cheguem mais pessoas. E agradeço e até a próxima.